Muito obrigado, meus caros, pela presença. Gostava de começar por cumprimentar os nossos convidados, cumprimentá-los por terem aceito estar aqui hoje, não pelo currículo que têm e que é inquestionável dos três, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista político. Temos a sorte de ter hoje connosco pessoas que não precisavam sequer de um cartão de visita de apresentação, porque a sua própria história fala por eles. E isso orgulha-nos muito numas jornadas parlamentares, em que queremos debater um tema com elevação tão importante para a sociedade. Mas eu queria lhes agradecer ainda por outro motivo, para além do percurso que têm e do currículo que têm e do serviço que têm feito a Portugal. Queria lhes agradecer porque, como disse o Pedro, é impressionante como cada vez que se diz que alguém vem a qualquer coisa do Chega, se inicia um processo de assédio público, mais ou menos evidente, mas público, persistente e feroz. Como quer dizer, não vale a pena irem, não metam lá os pés, se forem vão ser contaminados por uma peste qualquer que há aqui e que saem daqui com um vírus por dentro, a dizer que este sistema já não vale. Eles resistiram, estão aqui hoje, independentes, mas estão aqui hoje e nós devemos agradecer-lhes por isto. São um exemplo de coragem para nós. Obrigado. E eu confesso também que não mudaria nada daquilo que aqui foi dito. A única coisa, aliás, que eu mudaria neste painel é a gravata do Dr. Pedro Santana Lopes. Porém, sei que isto também não é consensual. E por isso não devemos promover divisões dentro do nosso grupo. Não vá ao Observador daqui a pouco dizer mais uma fratura no Chega. Depois da saída de não sei quantos vereadores, a gravata de Santana Lopes causa polémica. Análise esta noite com Anselmo Crespo, Margarida Davim, e garantimos a absoluta isenção destes comentários e análises. A corrupção é um problema generalizado em Portugal. Como aqui foi dito, este é um problema de tal forma fundo que hoje nós já olhamos para ele até com alguma condescendência. E eu queria começar por dizer que acho que este partido deve ter a capacidade de não condescender na corrupção. Quando começamos a olhar para a corrupção de forma condescendente, quando começamos a dizer que não há nada a fazer, seria tudo igual, seriam todos iguais, nós já estamos a dar uma vitória à corrupção. É de que ela já se espalhou de tal forma na nossa estrutura, no nosso tecido social, que já não vale a pena combatê-lo. Quando os cidadãos dizem, não vale a pena porque quem vier a seguir vai fazer o mesmo. Não vale a pena mudar um Presidente de Câmara porque o que vier a seguir vai ser pior. Não vale a pena mudar o Governo Regional porque a seguir vai ser pior. Quando nós temos esta atitude, já estamos a perder para a corrupção. E, portanto, eu diria que a primeira e importantíssima atitude é a atitude de não condescendência com a corrupção. Como aqui foi dito, a corrupção não só é grave, como dilacera os alicerces da própria sociedade. Mina a confiança. Não é só por nos baixar nos rankings. Não é só por nos pôr numa posição desconfortável no mundo. É porque mina a confiança na política. Nós temos falado muito de enriquecimento ilícito. Como disse o Fernando Silva, face às leis que temos, já houve várias decisões do Tribunal Constitucional. Porquê é que nós continuamos a batalhar nisto? Porque eu acho que isto não é sequer do domínio dos livros. É do domínio da percepção, e os que estão sentados a esta mesa têm até uma percepção muito mais funda que a minha, por estarem há mais anos na política. É que nós temos hoje em Portugal uma série de pessoas que chegaram a Lisboa sem nada e saem misteriosamente ricos ao fim de poucos anos. E isto é dito à boca fechada, pelos corredores do poder e fora dos corredores do poder, sem que ninguém se preocupe ou ache que pode fazer nada. E sim, muitos destes que enriqueceram são alguns dos que hoje são louvados como pais da democracia, do regime e de figuras cimeiras da nossa República.
Porquê é que disse o que disse nos 100 anos do Dr. Mário Soares? Não era porque certamente ninguém gosta, nem é agradável, de dizer o que foi dito com familiares presentes. Ninguém gosta, não é agradável e custa, porque é da humanidade das pessoas. Porém, nós sabemos que há ou houve uma árvore muito grande em Portugal que deixou que à sua volta crescessem, se desenvolvessem, e não é exclusivo do Dr. Mário Soares, mas deixou que crescessem e desenvolvessem os pináculos e os tentáculos de uma corrupção que se tornou, primeiro, uma corrupção política, depois passou para todos os setores da sociedade, até contaminar um pouco toda a sociedade. É evidente, como disse o Dr. Pedro Santana Lopes, a corrupção não é só na política, mas a política deu o sinal ao país inteiro que ser corrupto não havia problema. E, portanto, do futebol ao setor financeiro, ao setor privado e ao setor internacional, as pessoas pensaram qual é a forma, é a corrupção. E muitos destes nossos senadores hoje da República deixaram que crescesse um sistema à sua sombra, em que mesmo que eles não fossem corruptos por si próprios, permitiram que isso acontecesse. E por isso eu quis naquele Parlamento dar o exemplo de José Sócrates. Sim, porque Mário Soares podia ter escolhido não o ir visitar, mas escolheu ir. Tudo certo. É do cristão visitar no hospital e na prisão. Mas é que Mário Soares não foi só visitar Sócrates à prisão. Foi visitar Sócrates à prisão e cá fora disse que isto era uma conspiração toda para o destruir. Falou dos malandros na justiça e na política que o queriam atacar. Sabendo muito bem, porque era impossível desconhecer, que um enriquecimento de tal forma, rápido... Aliás, o Dr. Santana Lopes pagou um preço por esse confronto com o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Sabendo que um enriquecimento daquela forma, feito por aquele cidadão, de tal forma ostensivo que era dito à boca fechada em todo o país, era impossível se não tivesse sido como foi, através de atos corruptivos ou da apropriação indevida de dinheiro público. E, portanto, quando nós permitimos que estas pessoas cresçam, sejam protegidas e se propaguem, porque nos interessa num determinado momento, e também vamos ser francos, porque às vezes não temos a força política para os enfrentar, e é mais cómodo ficarmos do outro lado. Hoje, quando olhamos para aquele congresso do Partido Socialista que consagrou e coroou José Sócrates, muitos dos que lá estavam são certamente cidadãos de bem, e pessoas de bem, pessoas com ideias próprias para o país e independentes. E era difícil confrontar José Sócrates naquela altura. Era difícil fazê-lo pela imprensa, era difícil fazê-lo pelo partido, era difícil. Mas pessoas como Mário Soares e outros permitiram que este sistema se consolidasse, crescesse, passasse para as instituições de justiça, passasse para as instituições sociais. Este enriquecimento nós temos que o combater. Eu não sei se será através da figura típica do enriquecimento ilícito, como ele está, com um crime de ocultação de património, como foi aqui sugerido. Eu acho que nós temos é que passar esta mensagem à sociedade, que é simples. Se vens servir o país no serviço público, se vens fazer um serviço público, isto é linguagem muito simples, se vens fazer um serviço público e chegas com 100, não podes sair do serviço público com 1 milhão, sem que ninguém compreenda de onde é que veio essa diferença entre os 100 e 1 milhão. É essa a mensagem que eu acho que é importante. E a mensagem de que o crime não pode compensar, que essa é a mais importante. Nós hoje o que temos é que, na verdade, o crime acaba por compensar em muitos casos. Que as pessoas pensam, ok, tenho a minha, digamos, reputação pública um pouco afetada e arruinada. Mas entre isso, já se apropriou de não sei quantos milhões, já comprou casas em Paris, ou em Viena, ou em Londres, já diluiu o dinheiro, já o distribuiu pelos familiares, já pôs sociedades em nome de familiares, tem a vida feita para ele, para os filhos, para a família, e diz, mas ficou sem reputação pública. Bom, vamos ser francos. Para alguns, a reputação pública é muito importante. Mas para outros sabemos que não é. E, portanto, para outros, o que se pensam é... O Dr. Pedro Passos Coelho dizia que se lixem as eleições. Há outros que dizem que se lixa a reputação pública. Já tenho o dinheiro do meu lado, agora eu vou fazer o calvário dos tribunais. Este caso do engenheiro José Sócrates é particularmente paradigmático. Porque estamos há 10 anos e ainda não começou o julgamento. Ora, eu não sei, eu não desejo mal a ninguém, portanto eu não sei quantos anos viverá o engenheiro José Sócrates ainda. Não sabemos, nenhum de nós sabe. Sei que a probabilidade de morrer sem ser sequer julgado ou condenado ou ter cumprido pena é pelo menos elevada. E portanto, quando aquele homem, falando daquele, isto não é nenhuma obsessão pessoal com ninguém, é um caso que está à nossa frente. Quando aquele homem chegar ao fim da vida, estiver no seu leito final e estiver a pensar assim, valeu a pena ou não valeu a pena? O sinal que tenha certeza que se ele fosse austríaco ou belga, ele diria assim, não valeu a pena. Tenho o meu dinheiro todo confiscado e estive na prisão 15 anos, ou 20.
Com toda a probabilidade, o José Sócrates morrerá num hotel muito melhor do que nós alguma vez tivemos, com toda a probabilidade. Com toda a probabilidade dirá, valeu a pena, e com grande probabilidade ainda gozará com aqueles que andaram a querer a condenação dele. E ainda temos outra coisa. Vamos lá ver se no fim o Estado não lhe vai pagar uma indemnização por aquilo que passou e pelos anos que esteve a ser criminalmente perseguido. E vamos lá ver se não vão atrás das pessoas que o prenderam, se não vão atrás das pessoas que o indiciaram, que prepararam o seu julgamento. Vamos lá ver se não vão fazer isso. Porque sabemos como os tentáculos do poder obscuro em Portugal são grandes e são poderosos. É isto que não pode acontecer, porque passa a mensagem errada. Ou seja, eu digo isto de todos, do futebol à política, vermelhos, verdes, azuis, igual. Não podemos passar esta mensagem. Não é a mensagem contra o enriquecimento, porque nós queremos mais ricos, não é mais pobres. Mas é a mensagem de que se queres enriquecer, tens um caminho. Trabalha. Trabalha, esforça-te e empenha. É esse o caminho. É por isso que quem está em determinadas áreas e tutela, por exemplo, uma empresa pública, na minha perspectiva, mas admito que isto juridicamente tenha que ser pensado, não pode ir trabalhar para a área que tutelou uns meses antes, porque isto gera uma enorme percepção de corrupção. Nós temos o caso da Ponte em Portugal, que é paradigmático, de que quem adjudicou o negócio da Ponte Vasco da Gama foi trabalhar para a empresa que detém a Ponte Vasco da Gama. Mas pontes Vasco da Gama, em miniatura, há espalhados pelo país todo. Adjudicaram obras, foram trabalhar para lá. E não é preciso ir trabalhar para lá ao fim de um ano, ou de 5 meses. Se foi uma adjudicação de 20 milhões, ou de 25 milhões, pode ir trabalhar para lá ao fim de 5 anos. Pode ir o filho, pode ir a filha, pode ir o neto, pode ir alguém. Nós temos que criar regras que as pessoas sintam que quem distribui o dinheiro público tem que ter regras a seguir. Isto não é impedir que as pessoas trabalhem, porque nós queremos que as pessoas trabalhem. Toda a gente tem vida, tinha vida antes da política, terá depois. O que não pode acontecer é eu chegar à política, pego no dinheiro público e distribuo pelo setor da saúde. E para onde é que vou trabalhar quando saio da política? Para o setor da saúde. Ou então pelas empresas de construção, nas tais adjudicações a que se referiu o Dr. Ramos da Silva, para onde é que vou trabalhar no fim? Para uma dessas sociedades de advogados. Olhem na Operação Influença. Quem são os advogados que não estão lá acusados de ter feito? Reparem, os advogados suspeitos de terem feito o próprio projeto de lei. Projeto de lei com que eles depois vão trabalhar e no qual se vão orientar. Ou seja, eles chegam ao Conselho de Ministros e dizem, em vez de vocês aprovarem a lei que quiserem, as leis que quiserem, está aqui uma minuta, já façam isto. Foram eles que a fizeram. O legislador deixa de ser o Governo, ou a Assembleia da República, passam a ser as sociedades de advogados. É isto que não pode acontecer. E isto tem fórmulas jurídicas que temos que ser imaginativos e criativos. Mas temos que avançar. O mesmo que os recursos. Nós não podemos ter recursos. Nós temos que ter recursos, sim. Toda a gente tem direito a recurso. A Justiça deve ter capacidade de se corrigir e de se refriar. Mas não podemos ter recursos intermináveis e bizarros. No caso da Operação Marquês, nós temos dezenas de recursos, ou por causa da composição do Tribunal, ou por causa do juiz natural, ou por causa da atribuição do sorteio eletrónico, por causa de tudo e mais alguma coisa. Cada nova decisão que há um novo recurso. Isso para o processo mais de 3 meses, 4, 5 ou 6. Ora, assim quem tem dinheiro tem sempre uma ferramenta que os outros não têm, que é estar interminavelmente a pôr recursos, de decisões quaisquer. O Tribunal decide que é à porta fechada, recurso. O Tribunal decide que não há cadeiras, recurso. É atribuído o sorteio ao juiz tal, recurso. Quer dizer, é impossível. Se isto não parar, damos uma péssima ideia. Portanto, nós temos que limitar estes recursos. Ainda agora tivemos uma decisão do Tribunal da Relação a dizer que isto tem que acabar. E como foi dito aqui, o homem foi à televisão, ainda se teve tempo para vitimizar e dizer que está a ser perseguido pelo sistema judicial. Eu não me quero alongar muito, mas acho que estas ideias eram fundamentais para trabalharmos ao longo desta legislatura. A limitação dos recursos, o combate ao enriquecimento ilícito como forma de corrupção, mas também o papel do confisco de bens. Porquê é que eu insisti tanto nisto na campanha e o Governo depois veio atrás de nós em matéria do confisco? Nós nunca passaremos a mensagem que o crime não compensa se eles ficarem com o dinheiro. Porque com o tempo que se vai para a prisão em Portugal, a demora que é, e o tempo em que essa pena é executada, compensou se o dinheiro que foi roubado, entre aspas, foi muito. O que nós temos que garantir é que vamos atrás do património dessas pessoas, custe o que custar, esteja onde estiver. E já não nos podemos queixar da Suíça, nem da Europa, nem de Londres.
Porque o regime que hoje existe, mesmo em países como a Suíça, já é, sobretudo depois do 11 de setembro, muito mais fácil de quebrar do que aconteceu com o sistema jurídico antes do 11 de setembro. Portanto, o que há é falta de vontade do governo português em fazer esse confisco e em fazer essa apropriação. Agora o governo disse-nos, uma ideia aliás que tinha sido do Chega, que ia avançar. Passaram meses desde o início do governo, criaram um grupo de trabalho para isso e até agora zero. Estiveram a ouvir, meteram as nossas propostas, aliás, na calendarização das suas próprias opções, e hoje nós, destas jornadas parlamentares, deixamos a questão ao Governo, que é quem está em funções, e à maioria parlamentar, e deixamos uma garantia. Se o Governo, se o grupo parlamentar do PSD, quiser verdadeiramente avançar, mas não é fingir, é verdadeiramente avançar, com um confisco de bens, nos casos de corrupção e crime económico, um confisco rápido, preventivo ou antecipado, que evite recursos excessivos, não precisam de fazer mais. Contam connosco, porque sempre contaram quando era preciso trabalhar contra a corrupção. É isso que eu garanto desde estas jornadas parlamentares. E, finalmente, a intimidação que foi aqui referida ao Ministério Público e aos órgãos de polícia criminal. O duplo critério que existe em Portugal é aterrador. O que aconteceu na Operação Influencer seria digno e será digno que os livros de história um dia o realcem. Como o que estava em causa era um primeiro-ministro socialista, um primeiro-ministro bem visto nos meios das elites portuguesas e com grande influência nessas mesmas elites, desta vez os canais de televisão, os jornais, os fóruns, as rádios, não se multiplicavam com notícias, curiosamente, sobre o património apropriado, sobre o dinheiro encontrado no gabinete do chefe de gabinete, sobre os negócios feitos do lítio, não. Eram os advogados que passavam de painel em painel para criticar a justiça e atacar a justiça que não tinha ali voz, porque não estava lá nem o Ministério Público, nem a Polícia Judiciária, nem ninguém. Estavam os advogados a dizer este processo não se compreende, não há provas nenhumas, não há suspeitas nenhumas, isto é tudo uma fantochada. E convencem a opinião pública de que, na verdade, António Costa foi um homem inocente, perseguido, que aquele parágrafo da Procuradoria-Geral nunca devia ter acontecido e que a Operação Influencer nunca devia ter acontecido. Porém, era a primeira vez na história de Portugal que havia buscas na casa do Primeiro-Ministro. Era a primeira vez na história de Portugal. Se fosse um Primeiro-Ministro direto, ou melhor, se fosse o Chega a governar, abria telejornais, fechava telejornais, continuava no Bloco da Noite, abria o Bloco da Manhã, abria os jornais da manhã e continuava nos jornais da tarde. Porque era assim que faria. Porém, não é a nós que estão a prestar um mau serviço, é mesmo à Justiça. Porque isto intimidou as esferas da Justiça, deturpou e fez vacilar as estruturas, quer no Ministério Público, quer na Polícia Judiciária, porque sentiram falta de confiança pública, porque interessava salvar a face do Primeiro-Ministro. Interessava salvar a imagem pública de António Costa. Esta operação que foi levada a cabo é única na história de Portugal. E só mostra como os socialistas eram, como nós dizemos, mesmo donos disto tudo há uns anos atrás. Como conseguiram espalhar influência nos grupos mais ocultos e menos ocultos, passado para a sociedade toda. Conseguiram criar uma narrativa de que, na verdade, essa perseguição estava a acontecer. Sócrates não conseguiu, porque quando foi preso já não era primeiro-ministro. Já nem tinha o poder real que detinha António Costa no dia em que teve que sair. Nem o poder que o Partido Socialista depois foi aumentando nas estruturas de Estado. Meus amigos, este poder é o que nós temos que combater. Eles não vão gostar e vão tentar mandar-nos abaixo. Não vão gostar e vão continuar a tentar destruir-nos. Mas nós sabemos que esta é a batalha das nossas vidas. Esta é a batalha das nossas vidas. Não é contra nada abstrato. É a batalha contra este povo que entrou pelo aparelho de Estado, que condiciona todos, que mata todos. E que vai destruindo pouco a pouco a credibilidade. E que, se for preciso, arrasa a justiça, queima a Polícia Judiciária, queima a... farão tudo para salvar os políticos que precisam de salvar. Porque têm favores que foram feitos e que têm que ser pagos agora. Nós sabemos todos de que estamos a falar, mesmo que não o possamos dizer. Por isso é que o que está a acontecer na Madeira, e com isto termino, é mesmo com a nossa assinatura. E é mesmo sem medo. Hoje vi jornais, um com uma sondagem muito boa, outro com uma muito má. Eu quero deixar aqui claro para o país isto. Não nos intimidam. Não nos intimidam. Contra a corrupção, não nos intimidam. Não nos intimidam. Não nos intimidam. Não nos intimidem. Mesmo sabendo o risco que corríamos, mesmo sabendo o risco que corremos, mesmo com toda a intimidação e perseguição que os nossos companheiros na Madeira estão a passar, mesmo com toda a pressão que estão a sentir,
nós fomos firmes. Miguel Albuquerque tem que sair. E é a primeira vez em 50 anos naquela região, a primeira vez em que um orçamento não passa, e provavelmente será a primeira vez em que daqui a uns dias uma moção de censura passará. Foi feito com o PSD? Não. Foi feito com o CDS? Não. Foi feito com a Iniciativa Liberal? Não. Alguma vez foi feito pelo PS? Não. Foi pela primeira vez feito por nós, com a nossa chancela, e orgulhamos-nos muito disso, porque nós não queremos mais corruptos em Portugal. Alguns dizem, mesmo para terminar, que talvez no fim do dia Miguel Albuquerque se fique a rir. Eu tenho a certeza de uma coisa. Tenho a certeza que, independentemente do que venha a acontecer, no cenário eleitoral da região autónoma da Madeira, o nosso combate à corrupção, ao compadrio, ao sistema de interesses instalados já valeu por si próprio. E sei também isto. Ele até poderá sorrir ao fim do dia. Nós teremos a história e a consciência connosco.